o mundo se afastar. Ele falou, uma vez ou outra, não tem problema, como eu fiquei exposta ao raio-x. Mas ele falou, mas as meninas aqui trabalham aqui todos os dias. Então a gente não, quer dizer, já tomou um cuidado para que não venha ter um problema futuro. Então, é a atenção que você dá para você, para os seus funcionários, porque muitas vezes você mesmo empresário, pequeno empresário, tem aí uma serralheria pequena na sua empresa. Você fala, Flor, aqui é fundo de quintal, é a sua empresa, é o seu tudo. Então, o seu tudo, você pode prevenir acidentes de trabalho. A Josi dá essa consultoria, ela ajuda vocês entrem no site dela. Pequena, grande, média empresa, faz palestra, vocês não sabem onde tem, podem ir, porque com pequenos detalhes e arranjos você vai evitar um problemão, um processo, ficar pagando hospital para funcionário, quer dizer, não é só o problema do funcionário, é seu também, né? Então... Exato, é isso que a gente tenta passar no nosso trabalho, porque a empresa vai pagar? Vai, o que o colaborador, né, tiver de direito, ele vai receber. Só que e a vida? Porque muitos não voltam para a ativa porque acabam aposentando por invalidez, perde um membro, destrói sonhos, abala a família, a estrutura da empresa, dos colegas. Esse é o nosso trabalho, né? Mostrar o quanto ele é importante e ele pode evitar. Porque assim, Flor, o uso do EPI não vai evitar o acidente, é como o cinto de segurança do carro, não vai evitar o acidente, mas se você sofrer o acidente, diminui. Vai proteger bem mais. A não ser de ruídos, né? Aqueles de ruídos tampam bem o ouvido, né? Quando trabalha numa empresa que fica com barulho intermitente, aí já é importante. E outro ponto também muito importante para o acidente de trabalho é o medo. Porque às vezes o colaborador, o que acontece? Por que é o medo? Ele tem medo de perder, ele é inseguro, ele tem autoestima baixa, ele é inseguro, ele tem medo de perder o emprego. Então ele não informa para o chefe, para o supervisor, coordenador, que ele fez o uso de uma medicação que dá sono, ele não pode operar máquinas. Então, às vezes, ele vai pensar assim, puxa, o que o meu chefe vai falar, né? Vai pensar, será que eu vou levar um gancho, vou perder o emprego? Então, às vezes, ele teve um bebezinho que chorou a noite inteira, ele não dormiu, ele não pode operar máquinas. Então, ele tem aquele medo de falar para o chefe, ele vai falar, o que eu tenho com isso? É isso que ele vai pensar. Quando, na verdade, o que a gente tenta passar é o seguinte, quando se sofre, por exemplo, um colaborador sofre um acidente, a primeira coisa é socorrer o colaborador, claro. E a segunda, apurar o que aconteceu. E qual é a primeira pessoa a ser chamada? É o responsável por aquele setor, que é o chefe. Então, ele, com certeza, ele foi treinado, ele vai saber se você não pode naquele dia, tomou medicação, tem algum problema, às vezes você está com um problema pessoal que te tira a atenção. Então, é mais ou menos por aí o nosso trabalho. Ai, que bacana. Mas você falou uma coisa que eu adorei no camarim. Atenção, pais, mãe e papai. Toda vez que a gente fala aqui, cuidado com o que você fala com o seu filho. Às vezes você quer manter seu filho quietinho, olha que a Cuca vem pegar. E coisas criam muitos traumas. Você faz o trabalho também infantil. Fala pra mim, você tem que entrar no site da Jo, você tem que ver o trabalho incrível que ela faz para toda a família. Fala pra mim, amiga. Então, isso que eu comentei com você no camarim, né, é o transtorno... Eu tinha pavor, eu vinha até uma bruxa em cima de mim. Eu não olhava embaixo da cama, tinha medo. É o transtorno de ansiedade de separação, né? O nome parece, quando a gente fala assim, transtorno de ansiedade de separação, parece que é a separação dos pais, mas não é isso. Então, o transtorno de separação, de ansiedade de separação na infância, ele ocorre mais ou menos de 3 a 4 anos, antes dos 6 anos, tá? Isso ele ocorre. Olha, você então, tá em casa, se você estiver ouvindo o que ela falar, tiver algo a ver, você pode ligar aqui, 3404-4010, ou para falar da autoestima, do trabalho, ou para falar sobre seus filhos, tá? Pode continuar, doutor. Então o que acontece? A criança é aquela criança que não fica no quarto dela sozinha, mesmo que a mamãe tá na sala, na cozinha, não fica no quarto. Ela não fica no banheiro sozinha, ela não dorme sozinha. À noite ela tem pesadelos, Vai né? pra cama dos pais depois. Isso. Quando já não dorme lá, né? Pois é, que é difícil levar pro próprio quarto, ficar. Então, assim, é aquela criança totalmente insegura, ela não fica na escola. Se ela fica, ela não consegue ter aquela interação com os outros, com os coleguinhas, brincar, aprender, ela tá sempre chorando. Chamando a mãe, principalmente com a mãe, é mais a mãe, né, do que o pai. Também com o pai, mas mais a mãe.
Então, é aquela criança muito insegura e precisa sempre estar do ladinho de alguém. Nossa, aí é duro, porque ela vai crescer com essa insegurança e tudo na vida vai ser arrastado. Exatamente. E isso, Flor, ocorre por duas situações. Primeiro que algumas pessoas, elas já nascem com uma predisposição para desenvolver a ansiedade. Talvez até pela gravidez da mãe, né? A gente não pode dizer. A mamãe são tantos fatores, né? sim. Às vezes passa por alguma situação difícil durante a gravidez. É difícil mesmo. Enfim, ela passa. Que a criança sente, né? Sente tudo que a mãe está sentindo, ela consegue passar. Então, algumas crianças nascem já com essa predisposição para a ansiedade. E outro fator importante é o ambiental, que é isso que eu comentei com você. A cuca vem pegar, o homem, o bicho-papão, o homem do bueiro, enfim. Não perde o raciocínio. Alô, boa noite. Boa noite, Flor. Ô, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, a doutora Josiane está aqui para te ajudar ou para esclarecer. Você quer fazer uma pergunta, meu anjo? Não, eu queria fazer uma colocação. Por favor. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio, e isso que ela falou de colocar medo, de falar de bicho-papão, de coisas que colocam medo em criança. Uhum. Eu falo que eu não admito que façam isso com ela, entendeu? Muito bom. Parabéns! Ai, joia. Ela tem 3 anos e meio, ela dorme sozinha, ela levanta à noite, vai no banheiro sozinha fazer xixi. Que arraso! Fica super bem na escola. Então, eu vou fazer 30 anos. Eu tenho pavor de escuro. Pavor. Olha, e eu não quero que ela tenha esse medo, escuro. que ela passe por nada disso, entendeu? Eu tinha pavor de escuro também, amiga, e eu sei o que você está falando. Mas olha a consciência que ela tem, doutora. Sim. De sim, saber que tem medo e não passar pela filha, pelo contrário, elevar a autoestima, a autoconfiança da criança. Parabéns, né, por favor, Exatamente, doutora. parabéns, porque Outra coisa que muitas mães têm essa dificuldade, ela não tem assim o controle sobre a criança, então... Mas como é que você conseguiu fazer isso, amiga? No começo ela não tinha medo, nunca teve, como é que foi? Não, principalmente quando chove, que eu vejo que vai acabar a força, o que eu faço? Eu pego sempre uma lanterna e fico próxima. Então eu procuro não passar isso pra ela, entendeu? Porque eu não quero que ela sofra da maneira que eu sofro, entendeu? Entendi. Que nem, sabe essas lagartas de coqueiro? Sei. Eu tenho pavor desse bicho. Que coisa! E no colégio dela tem muita. Logo na época de adaptação, tinha muita lagarta. Eu fazia o quê? Eu passava por elas, ou elas passavam por mim, né? Eu fazia que não era nada. Às vezes ela falava, olha, mamãe, a lagarta. Eu falei, pois é, olha que linda. E me controlava ao máximo para não passar esse medo para ela. Imagina, filha linda, vai virar uma borboleta. Enquanto não virar borboleta, deixa ela lá. Mas eu tenho medo da borboleta também. Nossa, menina, olha, pode ser muitos fatores, né? Mas olha só, interessante isso que ela falou. Olha que mãezona. Que ela consegue controlar por causa o da medo filha. para ela não passar para a criança o medo que ela tem. É porque muito se bom você isso. gritasse, uma lagarta, ela ia ter medo também, né, amiga? Sim. Parabéns, viu? Obrigada. Nossa, que arraso. É difícil. Importante que o seu testemunho, você está falando da dificuldade que uma mãe tem, mas que é possível, por amor ao seu filho, fazer com que essa criança chegue forte, madura, uma criança independente, uma criança que ame a mãe, mas que não tenha medos, que a escravizem, né? Porque isso deixa a gente apavorada, né, amiga? Fica, e assim, sem medo de coisas que não tem necessidade de ter medo. É verdade. É uma coisa do cotidiano, acabar a força é normal. Você vai passar na rua e vai encontrar com uma lagarta, por isso você vai morrer, ter pavor. Eu não quero que ela passe por isso nunca. Não, mas a sua consciência, eu vou te falar. A conduta, muito importante. Eu tô orgulhosa de falar com você, viu? Também, parabéns. Eu não sei se eu seria como você. Parabéns, viu? Uma super mãe, adorei. Obrigada, Flor. Parabéns, amiga, por você superar o seu medo, principalmente em nome da sua filha e do futuro dela, porque o que você está fazendo agora vai depender muito do futuro e ela vai ser uma mais do que vencedora. Parabéns, minha amiga. Obrigada, Flor. Parabéns, viu? Um beijo. Outra, adorei. Aplausos para ela que ela merece.
Nossa, eu não seria igual a ela. Ô, mulher! Porque isso que ela falou do medo é algo interessante, porque o medo, ele é importante, às vezes. Importante para você não ultrapassar barreiras dos perigos, né? Exatamente, mas quando ele começa a te impedir de caminhar, então aí ele passa a ser o pânico, né? Eu conto, amiga. Eu vou mostrar. Quando a doutora voltar, me lembra de trazer as fotos minhas, todas as minhas fotos de infância. Eu na cama de quem? Da diretora Iris, da minha irmã. Eu tinha medo. Isso que a minha amiga tá falando, tinha pavor do escuro, eu não dormia sozinha. Eu achava que tinha coisa... Olha, eu sofri muito, muito. Hoje eu não tenho mais, mas eu te garanto que quando acaba a energia elétrica... E quando eu vou prender os cachorros, já vou entrar no intervalo que eles mandou. Aí eu prendo os cachorros grandes, eu tenho uns 17 cachorros, né? Quando eu vier pra cá só vai vir 3 pitutu. Aí, amiga... Eu ponho um negócio para prender, porque os pitutucos estão brigando com o gigante. Aí eles entram na parte que eu prendo, né? Eu ponho uma madeira assim e eu deixo a janela do meu quarto aberta. Então, é um breu. Aí começa a arrepiar, né? Eu falo, calma, Flor. Mas dá uma vontade de sair correndo. Que medo, né? De virar e olhar e ver alguma coisa. Coisa da cabeça, gente. Aí às vezes eu olho em frente e falo, em nome de Jesus... Mas você pega alguma coisa e vai, consegue enfrentar. Mas, amiga, ontem foi um dia que eu falei, não vou olhar, não olha, Flor, respira. E saí andando na mão com uma vontade de sair correndo. Mas consegue domínio, né? Mas isso é importante, fogo, é uma evolução muito importante. Eu vou te falar, ó, sua testa. Eu vou até pro intervalo que eu tô com vergonha, mas aqui eu confesso meus defeitos e meus medos, porque todos temos. Agora, será que o homem sente medo também? O menino, a criança, a doutora vai falar, vai continuar falando do medo. E se o menininho e a menininha sentem medo igual?